repente, de novo a voz: para o carro. Eu parei o carro, né? Tinha uma área assim de mata e uma pracinha. Eu parei o carro imediatamente. Quando a voz ela traz um temor e imediatamente a gente obedece, a gente sente que tem que obedecer. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meu nome é Evangelista Danilo, né? E eu venho até aqui, né, para trazer um ensinamento, né, de como ouvir a voz do Senhor, né? Um ensinamento bem básico, né? E logo após deixar um testemunho, né, da minha amiga, né, a pastora Clê Ribeiro, né? Clê, que Deus abençoe a vida da senhora poderosamente, tá? Pode ter certeza, né, que muitas pessoas vão ser abençoadas através do testemunho da senhora. Pessoal, essa minha amiga, vocês vão ver no testemunho dela que o próprio Espírito Santo teve com ela, né? Existem duas formas, né, da gente aprender sobre coisas espirituais, né? Ou Deus vem em sonhos, né, coisas profundas, proféticas, né, e ativa aquilo na gente, ou também através de um mentor, né, alguém que possa nos ensinar, né, a se mover naquele dom, ou no caso dela, né, o próprio Espírito Santo, né, ele começa o quê? Como testar a gente, vocês vão ver no testemunho dela. Eu queria deixar alguns pequenos ensinamentos, né, sobre ouvir a voz de Deus, né, e a gente saber discernir, né. No caso dela, a gente chama de testemunho interior. O que é testemunho interior? É quando o Espírito Santo, ele imprime no nosso espírito, porque o nosso corpo, dentro da gente tem um espírito, e nós somos casa de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, né? Então o nosso pensamento e o pensamento do Espírito Santo, quando a gente está na presença de Deus e andando de acordo com o fruto do Espírito, né? O Espírito Santo, ele começa a jogar pensamentos na nossa mente. E a mesma coisa acontece com o demônio, quando a gente está no fruto da carne, né? Ou nas obras da carne. Lá em Gálatas 5 fala sobre isso, fruto do Espírito e as obras da carne. Quando a gente está nas obras da carne, o demônio, ele começa a falar na nossa cabeça. É onde a gente dá brecha, começa a ter setas, né? Você vê as pessoas que estão sendo atacadas. Aí ela começa a vir neuroses na cabeça dela, né? São a voz do diabo na primeira pessoa, ela acha que é pensamento dela. A pessoa acha que ninguém gosta dela, pensamentos de depressão, de suicídio, né? E só que as coisas do Senhor são discernidas espiritualmente, né? Tudo é discernido, né, espiritualmente. Então é muito importante para a gente saber qual é a voz de Deus, né? Através de um dom chamado discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito nada mais é do que assim, a gente entender discernir a voz do que é de Deus, do que é a nossa cabeça e do que é a do demônio, né? Satanás. E através do discernimento a gente vai discernir, né, o que é de Deus e o que não é. E eu queria deixar aqui alguns textos, né, bem rápido, né, para não tomar muito tempo para começar o vídeo, né. Salmo 29, do versículo 3 ao 9, diz assim, ó: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, ó Deus da glória, troveja. O Senhor é sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e o monte de Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo todos dizem, ô glória, né? Porque a voz do Senhor, pessoal, né? Quando a gente deu aqui no primeiro versículo, no 3, né? A voz do Senhor, né, sobre as águas, ó Deus da glória, troveja, né? A voz do Senhor, ela nos, como que a gente sabe que a voz é de Deus? Que ela nos traz poder, virtude, né? Tudo que é de Deus, que vem sobre o espírito de profecia, né?
ele traz virtude, né? Traz poder, né? Traz temor. E é o que a gente vai ver, né? A pastora Clê falando, né? Que aquilo deu um temor nela, né? Ou seja, ao mesmo tempo ela abriu a janela e foi naquele instinto, né? Inspiração, né? O Espírito Santo. Então tudo que vem de Deus vem por inspiração. E tudo que vem de Deus está afirmado que na grande Escritura, que é a sua palavra, né? Que é a maior profecia. Tudo que vem de Deus está dando fruto do Espírito, né? Sem o fruto, né? A árvore é conhecida pelo fruto, né? Então é assim que a gente discerne as coisas, né? E eu queria deixar um outro texto, né? Falando sobre a voz de Deus, né? Que é João 10, do 26 ao 27, que diz assim, ó: mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, presta bastante atenção no que Jesus está falando. Eu as conheço e elas me seguem. Ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão, né? Olha só, né? Que interessante, né? E vamos para um outro versículo que é Apocalipse 3:20, né? Apocalipse 3:20 até o 22, que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? E também, ó, um outro detalhe, ó, muito espiritual, que essa casa é você, tá? Jesus, ele entra no teu coração, né? E ali ele começa, né? A trazer a comida maravilhosa, que é a comida espiritual, né? Aqui tem um trecho muito espiritual aqui, né? Ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e sairei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então a gente vê, né, o tanto que é maravilhoso, né, a voz do Senhor. Existem dois tipos de vozes, né, do Senhor. Existe a voz audível, né? E existe essa voz que é o testemunho interior que a gente fala, que é uma voz que ela impregna no nosso espírito. E através da inspiração, né, da palavra profética, né, ela vem aos nossos ouvidos espirituais. Porque nosso corpo, assim como a gente tem 5 sentidos no nosso corpo espiritual a gente tem 5 sentidos também, né? A gente tem a visão, a audição, né, que é essa voz que a pastora ouviu, né? A gente tem o tato, o paladar, né, o olfato e assim por diante, né? E sem mais delongas, né? Depois desse pequeno ensinamento mesmo, só passando pano, né? Não ensinei nada, mas só para que vocês tenham uma ideia, né? Porque o pastor vai falar, agora eu vou deixar o vídeo, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Agradeço o pessoal que escreveu. Sim, um detalhe, minha esposa tá aqui, né? Ela é minha assistente, né? Para assuntos aleatórios. Eu amo ela demais, né? E, gente, quem puder me ajudar aí, se inscreva no canal, né? Deixe seu joinha e compartilhe, porque você compartilhando, você vai ser um missionário virtual, né? E quando você compartilha, você vai estar debaixo do manto profético que Deus colocou na minha vida. Pode ter certeza que os dons que há em mim vão começar a ser ativados em vocês. Vocês começarão a ter sonhos, visões, né? E a gente agradece também. E desde já a gente agradece a todos os inscritos, gente. Que Deus abençoe a todos vocês, como sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Que Deus abençoe. Fique com o vídeo. Bom dia, gente. Boa semana para vocês. A semana começando, né? E eu tô passando aqui para compartilhar algo com vocês sobre a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. Nesses dias que a gente está vivendo, nesse tempo que a gente está, é muito importante a gente ter esse discernimento da voz de Deus em meio a tantas outras vozes que ocupam a nossa mente no nosso dia a dia.
Gente, esses dias atrás, já faz alguns meses, de 3 a 4 meses, eu tava vindo lá do Palmeiras. Eu fui lá receber de uma cliente e eu recebi o dinheiro e coloquei aqui, ó, aqui no cantinho, no carro. E eu tava vindo, gente, eu sempre ando ouvindo louvor, sabe? Sempre que eu tô dirigindo, eu gosto de colocar louvor e no volume alto. E de repente, gente, veio uma voz e falou pra mim assim, ó, para o carro. Só que essa voz, pra vocês entenderem, não foi uma voz audível. Foi uma impressão muito forte que eu tive no meu espírito e junto com essa impressão veio um temor que fez com que eu quisesse obedecer e parei o carro. Dei seta e parei o carro embaixo de uma árvore e fiquei ali. Abaixei o volume do som, né? E fiquei ali alguns instantes tentando entender o que estava acontecendo. E de repente a voz falou para mim assim, olha, você vai pegar X desse dinheiro e vai dar para aquela pessoa que tá vindo. Só, gente, que era uma rua que não tinha ninguém na rua. Tava todo mundo, as casas todas fechadas, não tinha ninguém. E eu fiquei ali alguns instantes em silêncio. De repente eu olho e vejo que tava vendo um moço, né? Na rua, lá no final da rua. E aquela voz falou pra mim, você vai dar esse dinheiro para aquele moço que tá vindo. Gente, é muito incrível isso. E aí eu fiquei pensando, o moço ele tava com um uniforme de uma empresa e aparentemente ele tava muito cansado, muito abatido. O vidro do carro tava fechado e ele passou, ele veio vindo. Ele passou, ele nem viu que tinha alguém dentro do carro. De repente, gente, assim, aquela voz falou, dá o dinheiro pra ele. E no impulso, assim, eu abri o vidro do carro e falei, moço. Aí ele parou, olhou e me viu dentro do carro e ele falou assim, eu? Eu falei, sim, é você, por favor, volta aqui. Aí ele voltou, né, assim, sem entender o que estava acontecendo ali. E olhando para os lados, assim, meio assustado, né. E aí eu falei pra ele assim, ó, dá a sua mão aqui. E aí ele estendeu a mão, assim, na minha direção. E eu peguei o dinheiro e coloquei na mão dele. E no contato que a minha mão encostou na mão dele, eu percebi que a mão dele estava toda calejada, sabe? Aquela mão de quem estava trabalhando muito. E eu falei pra ele, é pra você, né? E aí ele olhou e falou, pra mim? Eu falei, é pra você. Aí ele falou assim, moça, mas por que você tá fazendo isso? Pra que esse dinheiro? Eu falei pra ele assim, olha, eu não sei pra quê, né? Mas eu sei que Deus falou para eu colocar esse dinheiro na sua mão. Quando eu falei assim para ele, ele começou a chorar, né? E ele ficou emocionado ali naquele momento. E ele falou para mim assim, moça, eu saí de casa hoje e eu falei para Deus assim, Deus, não tem nada para as minhas filhas comer. Eu tenho 2 filhas. E meu pagamento vai cair só dia 5. E eu desesperada, sem saber o que levar para casa. E eu tava vindo ali e eu falei assim, Deus, mais um dia que eu vou chegar em casa com as mãos vazias, sem ter o que levar para as minhas filhas comerem. E ele começou a chorar. E ali eu entendi, gente. Eu entendi que era Deus que estava falando comigo para abençoar a vida daquele moço. E aí ele me agradeceu e ele foi. E outro dia, né, parei no posto ali do Cambuí para abastecer. E ele, dificilmente, né, hoje em dia a gente usa muito Pix, nesse dia eu tava com 50 reais. Eu coloquei 30 reais de combustível, né, e deixei 20 reais aqui. E vim, né, de repente, de novo a voz, para o carro. Eu parei o carro, né? Tinha uma área assim de mata e uma pracinha. Eu parei o carro imediatamente. Quando a voz ela traz um temor e imediatamente a gente obedece. A gente sente que tem que obedecer. E eu parei e fiquei ali alguns instantes, né?
tentando entender mais uma vez, né? Eu sabia que era Deus falando comigo. E eu também não vi ninguém na rua no momento. O vidro do carro estava fechado. E aí quando eu olhei, assim, na pracinha, tinha uma senhora. E ela estava catando reciclável. Ela estava pegando, colocando num saco. E eu fiquei ali alguns instantes observando aquela senhora. E aí a voz falou em meu coração: dá esses 20 reais para aquela moça. E eu falei: não, né? Falei: não, né? Não. Também não vou sair, né? A voz de novo em meu coração, aquela impressão forte, né? Dá o dinheiro para a moça, para a senhora. E aí, gente, ela nem tava me vendo, porque o vidro do carro tava fechado, o vidro escuro, né? E ela nem percebeu que tinha alguém dentro daquele carro ali, parado, né? E ela lá, catando as coisinhas dela. Aí, de repente, ela andou assim, pelo vidro da frente, ela me viu. Ela viu que tinha alguém dentro do carro. E aí ela aproximou, deu sinal. Eu abaixei o vidro do carro. Não, aí antes dela fazer esse movimento, eu pensei, assim, em meu coração, falei: Deus, se for para eu ajudar ela, que então ela venha aqui e me procura e me peça ajuda, né? Gente, foi o tempo de eu pensar e falar com Deus. Ela olhou, ela me viu que tinha alguém, ela acenou com a mão. E aí ela falou, eu baixei o vidro, ela falou: moça, tem como você me ajudar com alguma coisa para mim comer? Porque até agora eu não comi nada. E me ajuda para me comprar uma marmita. Aí eu peguei o dinheiro e dei para ela. E aí ela, quase que eu falei para ela assim, ó, tava só esperando a confirmação, moça. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que é muito importante a gente ouvir a voz de Deus. Nessa correria nossa do dia a dia, com essa tecnologia. Esses dias eu tava pensando uma coisa e é verdade. Antigamente, o aparelho de telefone, ele era segurado por um fio, né? Então a gente falava com uma pessoa por vez. Hoje, a gente fala com várias pessoas. Você tá aqui no WhatsApp, você responde várias pessoas ao mesmo tempo e nessa correria, né? A gente acaba que, se a gente não tomar cuidado, essas vozes, esse monte de coisa para fazer, acaba abafando a voz de Deus em nosso coração. Então a gente tem que ter esse discernimento, buscar o discernimento para ouvir, sensibilidade. Talvez você fale para mim assim: ah, Clê, mas isso não existe não. Isso é coisa da sua cabeça. Existe sim. Basta a gente estar preparado e atentos àquilo que o Espírito Santo fala em nossos corações. Quantas vezes a gente entra em mau negócio, faz coisas sem pensar, sem direção, por falta de ouvir a voz de Deus? Então nessa manhã o que eu quero dizer para você é: dê atenção à voz do Espírito Santo. Talvez ele esteja aí falando com você, mas você está tão apegado, tanta coisa para fazer, tão atarefado, e você não está percebendo que o Espírito Santo está falando para você. Não permita que as vozes desse mundo abafem a voz do Espírito Santo dentro de você. Hoje em dia é muito importante, nunca foi tão importante ouvir a voz de Deus como está sendo nesses tempos que nós estamos vivendo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem na paz e boa semana.